Vamos lá, turma, vamos dar continuidade às nossas aulas de solos 2. A semana passada a gente deu uma recapitulada sobre o que seria a disciplina de solos 2, certo? Hoje a gente vai trabalhar com adubação nitrogenada. No que diz respeito à adubação nitrogenada, quais seriam os nossos objetivos? Seria definir o que aplicar, certo? Quando aplicar, né? Quanto aplicar e o modo de aplicação da adubação nitrogenada. Então, o objetivo da gente hoje vai ser responder essas 4 perguntinhas aí com relação à adubação nitrogenada. Vamos lá. Com relação ao que aplicar, né, quando se trata de adubação nitrogenada, só lembrando que inicialmente nós vamos trabalhar com adubação química, adubação mineral, certo? No segundo momento nós vamos trabalhar com adubação orgânica. Mas com relação à adubação nitrogenada, quando se fala de adubação química, e aí sim, na adubação nitrogenada nós podemos utilizar o termo químico, porque são adubos sintéticos, certo? Alguns adubos a gente pode denominar como mineral, porque eles são extraídos de alguns minérios e não passam por processos químicos, certo? Então, com relação à adubação nitrogenada, comercialmente nós temos 3 adubos que a gente pode encontrar com uma certa facilidade: a ureia, o sulfato de amônio e o nitrato de amônio, certo? Ureia, sulfato de amônio e nitrato de amônio. Qual dos 3, né, a gente deve escolher? Vamos reduzir a 2, porque o nitrato de amônio a sua comercialização ela é controlada, certo? Pelo exército, uma vez que dá para você produzir bomba com nitrato de amônio, certo? Essa aula a gente deixa para depois, viu? Como fazer bomba com nitrato de amônio. Então vamos trabalhar basicamente com ureia e sulfato de amônio. Vantagem da ureia: concentração de nitrogênio. Nós temos em torno de 45% de nitrogênio na ureia. Só lembrando que nós temos o adubo e o nutriente, certo? O nutriente é um componente do adubo. O adubo é a fonte de nutriente. Dentro daquele adubo tem o nutriente, mas aquele nutriente ele nunca vai corresponder a 100% da composição do adubo, certo? Então, no caso da ureia, nós temos o que? Nós temos nitrogênio, nós temos hidrogênio, nós temos carbono, certo? E quando a gente pega a quantidade de nitrogênio que tem na fórmula molecular da ureia, essa quantidade de nitrogênio vai corresponder a 45% da composição. Isso daqui é aquela química lá do primeiro ano, certo? Que vocês vão lá na tabela periódica, certo? E tem o peso molar lá de cada elemento, certo? Então aquela continha que vocês fazem lá para determinar quanto de cada elemento tem numa molécula, certo? No caso aí da ureia, nós temos 45% de nitrogênio. E com relação a nutrientes, nós falamos dos nutrientes semana passada, quais são os nutrientes, quais são os macronutrientes, os micros, enfim. Foi até a questão da atividade. Com relação a isso daí, tá ok? A gente percebe que apenas o nitrogênio, né, é nutriente aí na composição da ureia. Agora, quando a gente já vai para o sulfato de amônio, né, nós já temos uma concentração amônio, viu? Amônia não, sulfato amônio é outra coisa. Sulfato de amônio, nós temos uma concentração aí de 18 a 20% de nitrogênio. Então veja que é uma desvantagem, seria uma desvantagem, né? Ele tem menos nitrogênio do que a ureia, mas na sua composição, além de nitrogênio, ele também tem enxofre. A gente viu lá que o enxofre ele é um nutriente de planta, né? Ele é um nutriente, um macronutriente, né, de planta. Certo? Então nós temos essas duas condições.
Um tem mais nitrogênio, o outro tem mais nitrogênio. Um tem enxofre, o outro não tem enxofre. Então aí são dois pontos que a gente deve levar em consideração na hora de escolher um ou outro adubo. Certo? Aqui é uma estimativa de preço, que é um critério que deve ser levado em consideração, certo? Por exemplo, um saco de ureia, né, que tem 45% de nitrogênio, um saco de 50 kg, estava custando em torno de R$100. Esses dados aqui de preço, eles estão bem defasados, né? Na verdade, essa ureia aí está custando em torno de R$130 a R$140 o saco, certo? O sulfato de amônio, né, que tem 20% de nitrogênio, estava mais barato na época, né? Estava em torno de 65, hoje deve estar em torno de 90. Então vejam que a ureia é mais cara, certo? Mas ela tem mais nitrogênio. Sulfato de amônio, né, é mais barato, tem menos nitrogênio, mas tem enxofre, certo? Então essa é uma continha que depois você vai ter que fazer também para ver qual é o melhor em relação a preço e quantidade de nitrogênio. Porque veja só, a ureia ela tem o dobro de nitrogênio com relação ao sulfato de amônio, certo? E o sulfato de amônio, o seu preço não é a metade da ureia, certo? Então, enquanto em valor de nitrogênio, a gente pode dizer que a ureia é mais barata, certo? Porque apesar de um saco de ureia ser mais caro, ele tem mais nitrogênio, certo? Então a gente pode fazer essa comparação e dizer que o nitrogênio da ureia é sempre mais barato com relação ao nitrogênio do sulfato de amônio, né? Mas aí observação, sulfato de amônio tem enxofre, ureia não tem. Outra observação que a gente deve fazer é de quanto daquele nitrogênio que eu estou aplicando de fato é utilizado pela planta, certo? Porque não é só colocar o adubo lá no solo e esperar que a planta vá utilizar todo aquele adubo. A planta não consegue utilizar todo aquele adubo. Na verdade, o solo ele é muito dinâmico. Parte desse nutriente pode ser perdido por erosão. Parte desse nutriente pode ser perdido por lixiviação, ou seja, ele vai, se o solo tiver com a umidade muito alta, parte desse nutriente vai descer pelo solo e vai chegar no lençol freático, e parte desse nutriente pode ser perdido pela atmosfera. Então veja na imagem aí que se você fizer um manejo inadequado da aplicação da ureia, o que seria esse manejo inadequado, né? É você colocar ela em dias quentes, certo? Em solo seco. O que vai acontecer? Você vai perder esse nitrogênio da ureia para a atmosfera. E essa perda aí, ó, pode chegar de 70% a 80%. Enquanto o sulfato de amônio, a perda é mínima, certo? É algo aí em torno de 5%. Então veja só, tem nitrogênio em dobro, porém a sua perda pode chegar a 70% a 80%, né? E o outro tem bem menos nitrogênio, mas a sua perda é menor, certo? Então fica a pergunta, qual dos dois seria o melhor adubo, né? Na verdade, seria interessante em alguns sistemas você trabalhar com os dois, certo? Por exemplo, milho, ele responde bem ao enxofre, a adubação com sulfato de amônio. Então seria interessante na primeira adubação do milho você trabalhar com sulfato de amônio. Já quando a planta está mais adulta, quando você for fazer uma segunda ou terceira adubação, a quantidade de nitrogênio que o milho vai pedir vai ser bem maior. Então seria interessante você utilizar um adubo que tem uma maior concentração de nitrogênio. E é o seguinte também, quando a planta está mais velha, a capacidade de absorver o nutriente pela maior distribuição de raiz no solo é maior. Então, aquela planta mais velha, ela consegue absorver mais nitrogênio e vai reduzir essa taxa de perda aqui, certo? Então, seria interessante você trabalhar com os dois. Certo, a gente já viu, né, o que pode ser aplicado, né? Agora a gente vai ver quanto deve ser aplicado. É o seguinte, para fazer a recomendação de adubação
a gente precisa de um manual de adubação. No caso aqui, essa tabela ela é do manual de adubação da quinta aproximação de Minas Gerais, né? Na aula passada eu falei que seria interessante a gente utilizar o mais próximo da nossa realidade.